Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão Viana, coordenador de seminários e institutos aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu quero compartilhar com vocês algo fenomenal. Deixa eu só achar aqui a nossa caneta, que eu gosto de apontar aqui quando a gente for lendo, né? Quem conhece sabe que a gente faz eu gosto de ter essa dinâmica com vocês. Queridos alunos, nunca se esqueçam, tá bom? De vocês terem aqui embaixo nos comentários tem um link que vocês vão inserir, né? Vocês vão clicar e vão inserir as 3 perguntas em amarelo, tá? Que faz parte da recuperação de vocês desta aula, tá bom? Então, queridos jovens, olha que essa semana vai ser uma semana maravilhosa. Nós vamos aprender sobre Hebreus 11, tá? Parte 1, que vai falar sobre fé em Jesus Cristo. Mas eu queria fazer uma introduçãozinha com vocês. Lembrem que o apóstolo Paulo, ele começa a escrever, né, a epístola aos Hebreus, porque o povo, o que estava acontecendo com o povo de Hebreus? Eles estavam voltando para as tradições que eles tinham, tá bom? Tradições, as antigas ritos religiosos que eles tinham, eles recebiam perseguições. Então, o que eles faziam? Olha, então, se é mais fácil eu voltar, né, para não ser perseguido, como muitas vezes nós somos perseguidos, né? A gente fala sobre fé, sobre acreditar nas pessoas, né? E acontece, as pessoas nos criticam, né? Infelizmente é assim. Mas nós fazemos isso tudo por Cristo, nosso mestre, tá? Então, a parte que nós vamos estudar, então a parte 1 fala sobre fé em Jesus Cristo. Queridos jovens, né? Muitas pessoas falam sobre ter fé, né? Mas quando a gente fala sobre ter fé, nós falamos sobre em Cristo, nosso mestre, tá? Então, para vocês, né, hoje nós vamos aprender o que seria fé em Jesus Cristo. É tão poderoso isso? Então, o apóstolo Paulo, em Hebreus, ainda mais no capítulo 11, ele foi muito enfático, né? Ele foi assim, olha, imagina ele escrever assim, querido, olha, vamos usar a fé, e ele vai dar vários exemplos sobre isso, né? Sobre fé. Então, esta lição vai ajudar vocês a ter uma fé maior em Jesus Cristo. Então, o que é fé? Ó, eu gosto que vocês tenham o caderno de estudo, tá bom? Combinado? Tenham um caderno de estudo de vocês, algumas folhas, algum caderninho que vocês possam escrever. Então, o que é fé? Nós lemos em Hebreus 11, o que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que interessante, né? Então, a fé, ela é o fundamento, ou seja, ela é a base das coisas que a gente espera, mas a gente não vê, tá? Então, nós vamos aprender a partir de agora alguns exemplos de como isso pode ser mais nítido, né? Melhor visualizado por nós, membros da igreja, tá? Mas nunca se esqueçam, a fé em Jesus Cristo é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem e que são verdadeiras. Olha que bacana, né? Então, eu quero ler algumas escrituras com vocês, tá? Alma 32:21 no livro de Mórmon, e diz assim: E agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Olha que fala na quarta regra de fé. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; e quarta, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Agora, sabendo dessas duas, né, essas duas escrituras que essas 3 escrituras, né, que nós lemos tanto no livro de Hebreus,
no livro de Mórmon e também na regra de fé. O que você acha que significa ter certeza ou confiança nas coisas que espera? Como é possível ter evidências de coisas que você não pode ver? E como você pode mudar a sua definição de fé ou fazer acréscimos a ela por causa do que aprendeu? Olha o que o nosso amoroso profeta disse, o presidente Russell M. Nelson. Quando falamos da fé, a fé que move montanhas, não estamos falando da fé em geral, mas da fé no Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós pode perguntar a si mesmo: onde está a nossa fé? Será num time? Será numa marca? Será numa celebridade? Até os melhores times podem fracassar. As celebridades podem ser esquecidas. Há apenas um no qual a nossa fé estará sempre segura, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Olha aqui que definição, né? Então, para nós aprofundarmos a nossa compreensão na fé em Jesus Cristo, está aqui as nossas três perguntas principais. Como você se sente sobre sua fé pessoal em Jesus Cristo? De que maneira você sente que sua fé nele é forte? De que maneira você sente que a sua fé nele poderia ser mais forte? Essas três perguntas são importantes para vocês acrescentarem no seu caderno de estudo e no link ali, tá bom? Aqui nos comentários. Nós somos instruídos, né, pelos nossos profetas e apóstolos. Eu quero prestar meu testemunho para vocês, que a fé não é em algo, mas no ser infinito, que é o nosso Salvador Jesus Cristo e no Pai Celestial. Confiem nele. Acreditem que os seus pecados serão perdoados. As suas fraquezas serão fortes no momento que tu depositar a confiança nele, né? Olha que interessante essas informações do elder Neil L. Anderson. Ele fala: a fé não recai sobre nós ao acaso, nem permanece conosco de modo hereditário. Fé em Jesus Cristo é uma dádiva que recebemos no céu quando escolhemos acreditar, quando a buscamos e quando nos apegamos a ela. Sua fé ou está se fortalecendo ou se está se tornando mais fraca. A fé é um princípio de poder, ou seja, importante não só nesta vida, mas em nosso progresso além do véu. Pela graça em Cristo, um dia seremos salvos por meio da fé em seu nome. O futuro de sua fé não é a obra do acaso, é uma escolha. Olha que interessante, né? Então, o desenvolvimento desta fé se ocorre nesta vida e se perpetuará até a vida futura, né? Até além do véu, quando nós estivermos na presença de Cristo, quando falecermos. Queridos jovens, né, meus queridos alunos, a fé, ela não deixa de ser uma escolha, tá? Então eu queria fazer algumas coisas com vocês. Deem um print, se for necessário, ou escrevam na no seu caderno de estudo. O que a fé em Jesus Cristo significa para mim? Por que é essencial que eu desenvolva fé nele? O que posso fazer para aumentar minha fé em Jesus Cristo? Eu coloquei três escrituras aqui, duas escrituras e o guia de estudo das escrituras, tá? Sobre fé. Jovens, em Alma 32, 26 a 34, o profeta Alma, vocês já devem ter ouvido esse pequeno exemplo, né? Sobre fé. Que a fé, ela é como se fosse uma semente, tá? Então, como é que é uma semente? A semente é bem pequenininha, porém, ela dará grandes frutos, uma grande árvore e frutos, né? Em Éter 12,
ele fala do poder, né, das maravilhas feitas pela fé. E no Guia de Estudo das Escrituras, ela é um recurso muito importante para nós entendermos sobre o Evangelho. É como se fosse um dicionário. Então, tu pode pegar qualquer coisa, né, assuntos, tu pode usar tanto pelo aplicativo e nunca esqueçam, sempre nas escrituras, lá no final, tá bom? Olha que interessante. Por que é importante depositar minha fé em Jesus Cristo? Olha o que o presidente Russell M. Nelson aconselhou. Quando falamos de fé, a fé que move montanhas, não estamos falando da fé em geral, mas da fé no Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós poderia perguntar a si mesmo: onde está a nossa fé? Será num time, numa marca, numa celebridade? Até essas pessoas fracassam, né? Agora, um no qual a nossa fé estará sempre segura é no Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueçam disso, tá? Por isso que eu coloquei novamente. A fé em Jesus Cristo, ela está ali para nos ajudar. Fé, ela é um princípio de ação e poder, tá? Jovens, o que que vocês têm depositado? Onde vocês têm depositado a sua fé, né? Onde é que vocês estão acreditando nas coisas? Sabe, numa receita de um bolo, por exemplo, vocês precisam de farinha, ovos, fermentos, né, para termos um bolo. Sem o estudo, cumprir os mandamentos, fazer as coisas corretas e fé, tudo isso faz parte para nós um empenho maior, tá? Não tem outro meio senão nessas coisas, nessas situações, né? Nós devemos estudar as Escrituras, guardar os mandamentos. Isso é muito importante para o crescimento do Filho de Deus, né? De nós, filhos de Deus. O presidente Russell M. Nelson, ele continua dizendo: minha súplica é para que comecem hoje a aumentar sua fé, por meio da fé que vocês têm. Jesus Cristo aumentará sua capacidade de mover as montanhas de sua vida. E quando a gente fala montanhas, nós queremos dizer algumas dificuldades, alguns desafios, né, que vocês precisam lutar contra isso. Mesmo que seus desafios pessoais pareçam tão grandes quanto ao Monte Everest. Suas montanhas podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades ou outros problemas pessoais. Suas montanhas variam, mas a resposta para cada um desses desafios é aumentar sua fé. Isso exige esforço. A fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos à nossa disposição nesta vida. Tudo é possível aos que creem. Queridos jovens, eu quero passar um pequeno vídeo para vocês falando um pouquinho mais sobre fé. Já tiveram a oportunidade de fazer algo para o qual se sentiam despreparados ou inadequados? Eu já. Há alguns anos, o Elder Richard G. Scott gentilmente me fez um convite. Quer pintar umas aquarelas comigo? Usamos como modelo sua bela pintura intitulada Fogueira ao Pôr do Sol. Enquanto pintávamos, conversamos sobre fé. Sobre como, ao sentirmos a luz e o calor da fogueira, deixamos a escuridão e a incerteza para trás. Que em noites longas e solitárias, nossa fogueira da fé pode trazer esperança e certeza. Moro em Singapura e choveu muito na semana passada, com muitos raios. O trovão foi tão forte que, por um momento, pensei que fosse morrer porque estava ao ar livre sem nenhuma proteção. E, para mim, ter fé em meio à tempestade é como ter uma pequena bolha de proteção. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades, eu diria para darem um passo por vez.
para buscarem o Senhor e, se não ouvirem nada, tentarem novamente, porque sei que a resposta virá. Nem sempre virá imediatamente, mas acredito que ela virá. Pode ser assustador porque não o vemos, não temos certeza do que está acontecendo, não podemos ver o futuro e não temos certeza do passado. Confiar no Senhor, no tempo e no processo dele é muito importante. O Salvador sabe das nossas circunstâncias, ele sentiu tudo e sabe como nos sentimos. E os desafios são para nos fortalecer e para aprendermos e crescermos. Acho que o primeiro passo da fé é, primeiro, saber a respeito de Jesus Cristo. Porque se você não souber o que ele pode oferecer e não souber a respeito dele, então por que iria querer ter fé? Para ter fé em Jesus, precisamos orar, ler as Escrituras e perguntar a Deus se elas são verdadeiras e através da crença em Cristo. Então, eu oro a Ele tal como falo com outra pessoa. Apesar de não vê-lo, sei que Ele está me ouvindo. E por isso, abro meu coração e falo com Ele sobre qualquer coisa que quiser falar. Não sou o tipo de pessoa que fica sentada e não faz nada a respeito das coisas, então ter fé é agir. O que aprendi é que é preciso se comprometer, que ao receber a resposta você se compromete e continua comprometido mesmo quando ficar difícil. Há momentos que você quer desistir. Isso acontece com qualquer coisa. Acredito que todos os dias você precisa continuar tentando ser melhor do que foi ontem. E ao fazê-lo, você sempre verá progresso e felicidade a cada dia. E o amanhecer sempre vem. Nossa fogueira da fé. Nossas memórias, experiências e herança de fé na bondade de Deus e em suas ternas misericórdias em nossa vida nos fortalece durante a noite. Então, queridos jovens, isso é muito importante para vocês, tá? Então, pela fé, nós entendemos a palavra de Deus. Isso é algo muito importante para vocês terem no coração de vocês. Então, algo que minha mãe sempre me explicou. Quando nós estamos na rua, né, nós temos o vento. A gente não consegue ver o vento, mas nós conseguimos sentir o vento no nosso rosto, cabelo, né, no nosso corpo. A fé é mais ou menos isso. Nós não conseguimos ver, mas nós conseguimos sentir. Então, isso é um desenvolvimento ao longo de suas vidas. Tenham sempre em mente, a fé, ela é o primeiro princípio. Ao você se batizarem, a gente precisa de fé. Ao a gente tomar o sacramento, nós precisamos de fé. Para nós servirmos os nossos chamados, precisamos de fé. Entrar no templo. Então, queridos jovens, até para vocês frequentarem o seminário, vocês precisam de fé. Pai Celestial, Ele está sempre de braços abertos. Nosso Cristo, aqui, esse aqui, ó, que eu estou botando até a imagem dele, sempre fez os milagres através da fé. Tenham isso em mente. Escrevam seus sentimentos. Eu presto meu testemunho que este homem veio para salvar a humanidade. Só que nós precisamos ter fé nele, acreditar que ler as Escrituras, orar sempre, nós nos arrependermos e ter fé nele, nós possamos conseguir e ter uma vida melhor. Esse é meu testemunho, queridos jovens, que eu presto para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueçam que aqui embaixo nos comentários tem o link que vocês têm que botar aquelas 3 perguntinhas em amarelo, tá bom? Um abraço.